Episódio flash do berço à cadeira elétrica. Sexta parte. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Estávamos em junho de 1979. Um dos julgamentos mais importantes que os Estados Unidos iriam assistir nos próximos 40 anos estava prestes a começar. Ninguém descolava dos ecrãs da televisão. O bonito psicólogo, aspirante a advogado, estava sentado no banco dos réus, mas não parecia disposto a delegar a sua defesa totalmente nas mãos da equipa de advogados, que estava ali para o defender das macabras acusações que pendiam sobre si. Qual seria a sua estratégia desta vez? Conseguiria deslizar astutamente pelas largas garras que teimavam em aprisioná-lo? Equacionaria um novo plano de fuga? Ou ia agarrar a sua defesa com unhas e dentes? Já nos habituámos à imprevisibilidade do arguido. Será que reservará algum trunfo na manga para ser jogado numa derradeira cartada nunca antes vista? Ted Bundy. Ted Bundy. Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. Apesar de as cartas parecerem estar finalmente todas sobre a mesa, há ainda uma outra jogada que pode não correr conforme planeado. Se antes Bundy podia até ter uma hipótese de escapar com o cumprimento de mais um par de anos de sentença por causa do ataque a Carol the Ranch, devido à fragilidade de algumas provas que o relacionavam com os homicídios em Washington e nos outros estados, depois da sua arrojada fuga pela porta da frente do estabelecimento prisional do Colorado e dos acontecimentos que se seguiram, é claro, a sua liberdade parece ser cada vez mais uma autêntica utopia. O julgamento foi, como não podia deixar de ser, sui generis. Lá vamos nós outra vez. Como muitos de nós já devem saber, a Constituição dos Estados Unidos garante aos acusados o direito de se representar em tribunal. Como o Bundy tinha alguma formação legal, exerceu esse direito, apesar de não estar propriamente sozinho. Ele tinha uma equipa legal que o assistia. Os advogados de defesa nomeados pelo tribunal forneciam-lhe orientação e apoio legal de forma a auxiliá-lo em aspectos técnicos e jurídicos, intervindo publicamente apenas quando necessário. Contudo, o papel da equipa incluía também um aconselhamento menos visível sobre as melhores estratégias e decisões. Muito embora Bundy ignorasse a miúde as suas opiniões e fizesse o que queria, tendo em conta a sua própria avaliação e o seu desejo de controlar o rumo dos acontecimentos. É de notar que, representando-se, tinha oportunidade de interrogar não só polícias e peritos, como também testemunhas. Era um confronto direto, um autêntico duelo, e Bundy estava disposto a minar a credibilidade das provas e dos testemunhos que o tinham colocado no lugar de réu. Obviamente que neste confronto tão evidente corria também o risco de que o seu próprio tiro lhe saísse pela culatra. Pormenores, portanto. O certo é que, muito embora se apresentasse sempre muito confiante, o que jogava a seu favor, é também verdade que a sua natureza manipuladora e o seu narcisismo ficariam por demais evidentes. Bundy não estava interessado em delegar o papel principal. Parecia tirar gozo do facto de ser a personagem principal e isso pode ter sido uma decisão fatal. O réu, tornado advogado de defesa, parecia estar mais interessado em exibir-se do que em construir uma defesa sólida ou com, no mínimo, alguma coerência. A decisão de estar sempre no lugar do condutor pode não ter sido a mais inteligente, mas sem dúvida era a posição que durante toda a sua vida procurou. Estar no controle e no centro das atenções. Apesar disso, Bundy não atuou exclusivamente como advogado principal.
Houve momentos em que outros advogados da sua equipa ocuparam esse papel, intervindo na apresentação de argumentos, na condução de interrogatórios e de forma a garantir que o processo decorresse em conformidade com a lei. Muitas vezes intervinham quando entendiam que Bundy se encontrava em desvantagem ou quando as suas próprias ações podiam prejudicar a sua defesa. Imaginem só. Contudo, como é já bem típico do arguido, era ele que tomava as decisões mais importantes. Por outro lado, estes advogados tiveram um papel fundamental porque, apesar de a eficácia da defesa ter sido prejudicada pela interferência de Ted Bundy, a presença de advogados profissionais, habilitados e experientes permitiram que o processo judicial ocorresse com uma base legal sólida, evitando ou reduzindo, no meu entender, possíveis alegações de defesa ineficaz no período pós-sentença. Como já devem ter percebido, tudo isto significa que Bundy teve a oportunidade de interrogar as vítimas sobreviventes dos seus ataques, tentando desestabilizá-las e criando dúvidas sobre as suas declarações. Relembro que Bundy havia já marcado a vida destas jovens para sempre. Era horroroso por demais exporem-se publicamente em tribunal e perante o país. Tinham de reviver os momentos traumáticos para garantir que o perpetrador pagasse pelos seus crimes e ainda por cima teriam de se sujeitar a ser interrogadas por ele. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Eram vítimas não uma, mas várias vezes. Além disso, Bundy tentava uma e outra vez minar tudo aquilo que diziam. Não tenho palavras para tamanha crueldade. Uma experiência totalmente angustiante e revitimizadora. Ali estava o seu agressor, num papel de autoridade e controlo, exacerbando o trauma emocional que já possuíam. Apesar de não ter sido ele a interrogar diretamente Kathy Kleiner e Karen Chandler, as sobreviventes da Irmandade que sobreviveram, interrogou Cheryl Thomas, a aspirante a bailarina que foi atacada no mesmo dia do ataque à Irmandade enquanto dormia no seu apartamento e que sobreviveu como por milagre. Bundy também interrogou Nita Neary, a colega que tinha chegado às 3 da manhã e que tinha assustado o agressor, salvando a vida das suas colegas de casa sem saber. E este foi um dos momentos-chave do julgamento. Nita, desde o banco das testemunhas, identificou sem hesitação Ted Bundy como sendo o agressor, o mesmo homem que estava à sua frente e que a queria interrogar. Este facto foi importante, contudo, o depoimento que parece ter sido mesmo decisivo foi o do especialista em odontologia, que foi chamado a testemunhar para explicar a prova que achavam, naquela altura, ser irrefutável. Marcas de mordida que o perpetrador tinha deixado em 2 das suas vítimas, que o associariam de uma vez por todas com os terríveis crimes. Para entendermos melhor a associação, é importante realçar que Ted Bundy tinha uma arquitetura dentária muito atípica e característica, com vários apinhamentos, dentes lascados e padrões dentários considerados incomuns. Como pelo menos uma das vítimas apresentava uma mordida que rotularam como uma assinatura ou impressão quase perfeita, a comparação permitiu estabelecer uma conexão clara. Contudo, este tipo de prova, tanto quanto sei, nunca tinha sido apresentada em tribunal antes. Esta foi a primeira vez em que houve a associação de uma identidade de uma pessoa a uma mordida na pele de uma vítima. E, infelizmente, também não foi a única. E esta afirmação é algo que perceberão já de seguida. Logo, foi o testemunho pormenorizado do perito odontológico que explicou em detalhe como a marca deixada na pele da vítima correspondia com um molde que havia antes do julgamento sido retirado do réu
que providenciou a única prova física da provável culpa de Ted Bundy. Apesar de isto realmente ter passado atenção, eu tenho de vos alertar para o facto de que, na atualidade, as tais marcas de mordida não teriam absolutamente qualquer validade em tribunal. Parece contraproducente, certo? Então, se tratam de impressões dentárias, se cada pessoa tem uma arquitetura dentária própria e se ainda por cima Bundy tinha dentes com um conjunto de características bem individualizantes, ou seja, raras, por que é que, à luz do que se sabe hoje, este tipo de provas não teria validade legal? Na realidade, a resposta é até bem simples e fácil de entender. Como órgão vivo que é, a pele constitui um mau material de impressão. Como devem perceber, quando se dá uma mordida, há muitos fatores que influenciam a marca que fica para trás. Desde logo, a marca de uma mordida, por exemplo, numa bochecha, vai ser distinta da marca da mordida deixada num ombro. Para além disso, os tecidos reagem inchando ou retraindo, passam por diferentes fases ao longo do tempo, adquirem cores diferentes e torna-se impossível garantir que um molde corresponde de facto a uma determinada marca. Contudo, vale a pena assegurar-vos de que a identificação dentária forense é uma das áreas mais estudadas e com melhores resultados, por exemplo, no que toca à identificação de pessoas vivas ou de cadáveres. Realmente, cada pessoa possui características relacionadas não só com a posição dos seus dentes, mas também com as suas alterações odontológicas, sejam elas resultado de tratamentos dentários, traumatismos ou hábitos que se dão ao longo da vida e que são, muitas vezes, provas inequívocas de identificação quando comparadas com radiografias, moldes dentários ou até mesmo fotografias da pessoa em questão. Neste caso, o problema não estava propriamente nos dentes, mas na pele e no facto de ser uma estrutura viva que reage de formas diferentes, dependendo até das características individuais de quem é mordido. Anteriormente, disse que foi a primeira vez que este tipo de provas, as marcas de mordidas na pele, foi utilizada em tribunal. E disse-vos também que, infelizmente, não foi a única vez. Depois da introdução de provas desta natureza nos tribunais, muitos outros casos se seguiram, onde, tal como no caso de Ted Bundy, essa era a única prova ou prova definitiva que relacionava um criminoso ao crime. Como tal, houve muitas pessoas condenadas exatamente por este facto. Com o desenvolvimento da ciência, percebeu-se que, afinal, a associação não podia ser efetuada com um grau de certeza assim tão grande, ou até com certeza alguma. Outras técnicas realmente fiáveis que entretanto surgiram demonstraram que muitas pessoas haviam sido condenadas injustamente por causa de uma mordida que nunca tinham dado. O destino de várias destas pessoas seria nunca mais conseguir a liberdade. Outras passaram anos da sua vida enjaulados e percepcionados como vis assassinos ou violadores. O Projeto Inocência conseguiu a libertação de muitos presidiários que tinham sido encarcerados por marcas de mordida. Mas pergunto-me quantos não padeceram, entretanto, ou quantos perderam a esperança de viver num mundo que os via como criminoso que nunca foram. Nem quero pensar na dimensão da injustiça. Infelizmente, as tragédias existem e, por muito que se tente, muitas das vezes não podem ser desfeitas. Voltando ao julgamento. Durante os procedimentos, Bundy fez várias exigências em tribunal, defendendo que se tratavam de condições fulcrais para conseguir preparar a sua defesa. Entre outras coisas, pediu acesso a mais horas de exercício no exterior e exigiu ter melhores condições de luminosidade na sua cela. Pelo menos estes 2 benefícios foram concedidos. A situação caiu de tal forma no ridículo, quando depois de a fonte de luz ter sido melhorada conforme a sua vontade, o réu se voltou a queixar porque desta feita era demasiado brilhante.
Enfim, se as condições de luz até eram fáceis de contentar, o mesmo não se podia dizer das horas que pretendia passar no exterior. Tendo em conta o histórico de fugas de Bundy, mais horas no exterior significava um maior risco e a vigilância dos seus passos por uma equipa tática munida com unidades caninas para impedir qualquer tentativa de fuga. Bundy parecia sempre conseguir manipular os intervenientes conforme as suas conveniências, nem que isso significasse aumentar os custos ou os esforços para manter Bundy preso. Durante o julgamento, interrogou também um dos primeiros polícias que tinha chegado à residência universitária, Chi Omega, pedindo-lhe para descrever em pormenor o que tinha observado depois de ter puxado o cobertor que estava a tapar uma das vítimas. Aí, todo o tribunal parou e apercebeu-se de que Bundy estava literalmente a reviver os seus crimes naquele exato momento. Muita gente, se não toda a gente, olhou para este momento macabro como uma derradeira ofensa à memória daquelas jovens. Bundy estava a aproveitar-se daquele espaço temporal para voltar a sentir parte da adrenalina que havia sentido naquela noite. É que, ainda por cima, nada do que se seguiu foi proveitoso para a sua estratégia, muito pelo contrário, só o viria a prejudicar. Terá sido mesmo um capricho, uma necessidade de se sentir empoderado. Bem, antes de continuarmos, quero falar-vos de alguém que já tinha referido nos episódios anteriores, assim de forma leve, e que começa a emergir do anonimato precisamente neste julgamento. Carol Ann Boone, a mulher que passará a ser o braço direito de Bundy na luta pela sua inocência e que é frequentemente vista na audiência das sessões de julgamento. Pensa-se até que, além do apoio emocional, Carol terá sido uma das pessoas que o ajudava financeiramente enquanto esteve preso. E foi, em parte, essa ajuda que terá permitido a Bundy poupar o suficiente para alimentar a segunda fuga da prisão no Colorado. Não sei, contudo, se Carol Ann sabia que o dinheiro que dava a Bundy teria como destino esse propósito. A relação entre os dois é antiga. Conheceram-se em 1974, enquanto ambos trabalhavam no Departamento de Serviços de Emergência de Olympia, no estado de Washington. Tornaram-se bons amigos e Carol terá até ido, juntamente com outros colegas do serviço, visitar Bundy ao Utah durante uma semana depois de ele se ter mudado para Salt Lake City. O apoio inabalável desta mulher, que já tinha passado por 2 divórcios, era considerada por muitos como tendo um espírito livre, era notado e importante, uma vez que conseguia, de certa forma, humanizar o réu e demonstrar publicamente que havia pessoas ao seu lado crentes da sua inocência. Carol defendia-o em frente às câmaras sempre que lhe era permitido. O seu apoio emocional e moral foi bem vincado pela comunicação social, que parecia ter um especial interesse na mulher que incondicionalmente fazia de tudo para demonstrar que Bundy era um ser humano como todos os outros e não um monstro que a acusação teimava em apresentar ao júri. A profundidade e a natureza dos sentimentos que nutria por Bundy torna-se nesta fase por demais evidente e estão a ser percepcionados e escrutinados por milhões de pessoas. Impressionante também e absolutamente inacreditável era o bando de mulheres jovens, exatamente as vítimas preferidas do assassino que, entretanto, se tornavam em suas admiradoras. Impensável, mas porquê? Enviavam-lhe imensas cartas onde se declaravam. Faziam juras de amor ao homem que muito provavelmente as mataria se as encontrasse no seu caminho. Pareciam absolutamente enfeitiçadas e fascinadas, muito provavelmente apanhadas pelo seu charme e atraídas pelo perigo.
Depois de a defesa e de a acusação terem terminado o seu papel, o júri retira-se para deliberar. Foram necessárias tão só 6 horas e meia até retornarem com um veredito. A 25 de julho de 1979, às 21h35, os 12 membros do júri anunciaram que tinham chegado a acordo. O nervosismo era muito, a agitação notória e ninguém sabia a que conclusão tinham chegado aquelas 12 pessoas em menos de 7 horas. A mãe de Bundy, Louise, é entrevistada à porta da sala de audiências e mostra-se, tal como o filho, esperançosa na absolvição. Pouco depois, já dentro da sala de audiências, o representante do júri anuncia que os 12 jurados tinham considerado Ted Bundy culpado. Todas as vítimas, sobreviventes, amigos e famílias afetadas suspiraram finalmente de alívio. O homem que pensava ser mais inteligente do que toda a gente, que se julgava superior, que era arrogante e manipulador, já não poderia matar mais ninguém. Por outro lado, a mãe de Bundy, Louise, demonstrava-se destroçada. Não conseguia entender como é que 12 pessoas podiam ter entendido tão mal o caso. Mostrava-se indignada e genuinamente defendia a inocência do seu primogênito. Neste caso, a prova odontológica parece ter sido crucial para convencer definitivamente o júri, que a interpretou como sendo a prova inequívoca que faltava para condenar o arguido. Hoje, Bundy nunca poderia ser condenado por isso. Aliás, essa alegada prova nem sequer teria chegado aos ouvidos de um júri. Mas na atualidade, com toda a certeza, poderia ter sido, por exemplo, condenado com provas verdadeiras, fiáveis e sólidas. Bastaria conseguir obter células bucais na saliva depositadas por cima da marca da mordida, por exemplo. O ADN desta amostra seria comparado com o de Ted Bundy e ele seria condenado à mesma. Infelizmente, o uso das técnicas de ADN em contexto forense nos Estados Unidos e um pouco por todo o globo ainda tinha muito caminho para percorrer e só começaria a dar os seus primeiros passos pouco menos de uma década depois. A fase seguinte seria a da sentença. Isto é, Ted Bundy era culpado, já sabíamos, mas que sentença teria de cumprir? Tinha recusado um acordo antes do início do julgamento que lhe iria permitir ficar provavelmente preso até ao fim da vida, é certo, mas que o pouparia da execução. Tinha decidido arriscar a sua sorte. E agora? Qual seria o seu destino? Para ser condenado à morte, a maioria dos membros do júri teriam de recomendar a pena. Foram ouvidos os argumentos dos dois lados, tanto da acusação como da defesa. E a 31 de julho de 1979, apenas uma semana depois de ter ouvido o veredito de culpado, o juiz Edward Cowart sentencia formalmente o homem de 32 anos à pena capital. Será executado na cadeira elétrica. Não obstante, o julgamento não termina sem mais uma dose de polémica. É que durante a sentença, o juiz Cowart proferiu comentários absolutamente inacreditáveis, elogiando Bundy pela sua inteligência e habilidade. Isso mesmo, não dá para entender, não é? O que disse exatamente foi: você é um homem inteligente. Gostava de o ter visto a exercer a advocacia, mas você optou por trilhar um outro caminho, parceiro. Cuide-se. O comentário tecido foi objeto de ampla divulgação por parte da comunicação social e tornou-se num dos segmentos mais conhecidos e mais citados em todos os conteúdos relacionados com Bundy.
Esta consideração feita por um juiz em relação a um homicida numa sala de tribunal onde estão vítimas e familiares espelha na perfeição a dualidade que havia entre a percepção do condenado como um indivíduo carismático e inteligente, em contraposição com os crimes hediondos cometidos. Nem o juiz parecia conseguir escapar. Independentemente das muitas controvérsias, Ted Bundy tinha sido considerado culpado de homicídio premeditado por um júri dos seus pares e, mesmo tendo sido condenado à morte, o estado da Flórida não pretendia ficar-se por aí. Em seguida, enfrentaria um novo julgamento pela morte da pequena Kimberly, uma menina sequestrada em plena luz do dia no recinto escolar, onde devia estar protegida e segura aos 12 anos de idade. E vocês podiam agora cogitar: mas se ele já foi condenado à morte, vai morrer e vai, por que desperdiçar tempo, recursos e proporcionar-lhe mais uma oportunidade para se sentir uma vedeta? Afinal de contas, vida há só uma. Não se pode viver duas vezes, muito menos tirar duas vezes a vida à mesma pessoa. Na minha opinião, só há uma resposta. Se por qualquer motivo a sentença de morte caísse ou fosse revertida num dos muitos recursos que Bundy teria direito até à execução, haveria ainda uma segunda pena a cumprir. O segundo julgamento da Flórida realizou-se cerca de meio ano depois, na cidade de Orlando, no início de 1980. Ted Bundy enfrentaria mais uma vez um júri, desta feita pelo homicídio de Kimberly Leach, desaparecida a 9 de fevereiro da escola onde estudava. Tinha sido vista pela última vez a entrar num veículo com um desconhecido. A carrinha branca roubada e usada no sequestro acabou por ser localizada. Graças a vestígios botânicos encontrados na zona de carga do veículo, a área de busca conseguiu ser significativamente restringida e o seu pequeno corpo foi encontrado semanas mais tarde, depois do desaparecimento. Estava já mumificado. Tinha sido violada, degolada e mutilada nos genitais. Neste julgamento, houve diferenças significativas no que diz respeito à atitude de Bundy. Mostrava-se desligado, ouvia mais a equipa que o acompanhava e os seus advogados tiveram um papel importante e ativo na sua defesa. Há até quem defenda que Bundy passou grande parte do tempo em tribunal intoxicado, sob o efeito da bebida, portanto. Uma postura bem distinta da adotada no julgamento dos homicídios da Irmandade Chi Omega. Qual terá sido a razão desta mudança? É impossível saber com certeza absoluta, talvez porque tivesse tentado à sua maneira da última vez sem qualquer resultado positivo, ou mesmo porque desta vez o Ministério Público tinha um caso bastante mais forte e robusto do que o anterior. Entre as provas mais importantes havia transferência cruzada. Fibras do tapete do chão da carrinha onde a pequena tinha sido transportada foram encontradas na sua roupa, presente na cena do crime. Para além disso, havia fibras de um blazer de Ted na roupa de Kim. E, por fim, havia também fibras da roupa de Kim no mesmo blazer azul de Ted. Logo, Ted, Kim e a carrinha estavam obviamente associados e intimamente interligados. O julgamento durou 3 semanas, ao cabo das quais o júri de Orlando considerou Ted Bundy culpado pelo homicídio de Kimberly Diane Leach. Bundy, no entanto, volta a surpreender quando, na fase de decisão de pena, já depois de ter sido considerado culpado e exatamente quando tem de apresentar argumentos para evitar nova pena de morte, chama Carol Ann Boone
a depor pela defesa, como parte de uma estratégia para demonstrar que o arguido, considerado culpado, era alguém com sentimentos e não um vil violador e assassino de crianças. Carol estava no banco das testemunhas. Continuava estoicamente do seu lado. Bundy interrogou-a. O réu, transformado em advogado de defesa, pede que Carol descreva a pessoa que tem à sua frente. A mulher fala com recurso a 3 adjetivos: gentil, caloroso e paciente. Durante este interrogatório, do nada, de forma totalmente imprevisível, Ted pede a mulher sentada no banco das testemunhas em casamento, em frente ao juiz, ao júri, aos advogados e em frente a todas as pessoas que estavam a assistir ao julgamento in loco no tribunal em Orlando, mas também perante milhões de casas americanas que assistem boquiabertas ao que se estava a passar. Imaginem só, durante um julgamento onde estava em causa uma morte, uma violação e uma mutilação, que ainda por cima se refere a uma criança com 12 anos, na fase onde se decidia se uma pessoa ia ser executada, Ted Bundy dá um golpe de teatro e de forma macabra aplica um golpe legal, sem ninguém estar preparado. E porquê um golpe legal? A lei do estado da Flórida, à época, inacreditavelmente permitia que uma declaração de casamento feita num tribunal e na presença de um juiz fosse legalmente vinculativa. E Bundy aproveitou-se disso. Transformou um julgamento, que devia ser um acontecimento sério e solene, num autêntico circo. E a ingênua Carol, que sempre tinha acreditado em Bundy e que enfrentava tudo e todos por ele, aceitou. Bundy estava disposto a ir até às últimas consequências para desviar a atenção das evidências fortíssimas que tinham sido reunidas contra si. Mas costuma-se dizer que quem ri por último ri melhor, não é? Apesar de, neste caso, diga-se passagem, ninguém ter saído a rir-se. Os intentos de Bundy não surtiriam efeito. A natureza violenta dos crimes de Bundy, combinada com a sua personalidade carismática e as drásticas reviravoltas dos eventos, neste caso, as 2 fugas, a sua própria defesa e a proposta de casamento no tribunal atraiu muito interesse do público. E, como consequência, lá está, pois claro, da imprensa. As transmissões televisivas permitiram a quem estava em casa acompanhar os desenvolvimentos em tribunal em tempo real, aumentando a notoriedade do caso e providenciando uma visão direta do comportamento de Ted Bundy no tribunal, incluindo as suas atitudes de autopromoção e interação com os demais intervenientes. Quem assistia do outro lado do ecrã conseguiu ver os esforços de Ted para tentar manipular o processo e testemunharam também a proposta de casamento, o que adicionou uma camada extra de drama e teatralidade ao evento. Era impossível não se aperceberem do imenso eco que tinha. No entanto, esta transmissão também serviu para demonstrar ao público americano que o sistema judicial do país é transparente e nada tem a esconder. Assim, todos os americanos conseguiram ver como o caso estava a ser tratado e perceberam que o processo havia sido conduzido de forma justa e pública. Não tinham sido usadas artimanhas, não havia cá lugar a teorias da conspiração. Tinha sido tudo feito às claras. Ted Bundy tinha sido completamente exposto. Conforme já tinha dito, o julgamento durou 3 semanas, ao cabo das quais o réu recebeu nova sentença de pena de morte. Ted defendeu sempre a sua inocência. Dizia sem pudor que o júri tinha cometido um terrível erro.
Nunca admitiu uma única vítima. Dizia-se injustiçado. E agora estava destinado a permanecer no corredor da morte até ao dia em que todos os seus recursos fossem negados. Depois disso, a única coisa que lhe restaria seria a cadeira. Mas a história de Ted Bundy não se fica por aqui, como já devem ter calculado. O condenado não está disposto a aceitar o seu destino. Encarcerado na prisão estadual da Flórida, continuou a procurar recursos legais para evitar a morte. A sua equipa apresentou inúmeros apelos contestando aspectos técnicos do julgamento e da sentença. Entretanto, o condenado continuou a viver o que restava da sua vida atrás das grades. Carol Ann Boone, a sua agora esposa, continuou fiel na sua crença de que o marido era inocente, apesar de todas as provas reunidas pelo Ministério Público. Enfrentou tudo e todos. Estava completamente apaixonada e negava veementemente qualquer crime imputado a Bundy. Continuou ao seu lado, sem vacilar, quiçá sendo manipulada pela personalidade forte de Bundy, que parecia conseguir sempre convencê-la da sua inocência. Carol Boone, que já se havia mudado para a Flórida para apoiar o na altura réu, continuou durante muitos anos a construir e a centrar a sua vida em função de Ted e da sua luta para permanecer vivo. Contra todas as expectativas, o casal conseguiu até ter uma filha, Rose, nascida em outubro de 1982, concebida, ao que tudo indica, durante as visitas conjugais. Muito embora as regras da prisão supostamente proibissem o contacto íntimo. Era sabido que Carol queria muito construir uma descendência com Ted, mesmo estando ele atrás das grades. A sua admiração pelo marido não parecia ter limites e era aparentemente quase que doentia. Há alegações de que Carol teria chegado a traficar drogas para o interior da prisão, aproveitando as suas visitas, de forma a ajudar o marido. Por sua vez, Ted nunca contestou a paternidade e, como tal, pensa-se que tenha subornado os guardas prisionais para ter relações com Carol. Não tenho nenhum dado que aponte para o facto de a paternidade ter sido ou não confirmada com testes genéticos que não estavam disponíveis na altura. Contudo, o facto de Rose ser sua filha parece reunir uma espécie de consenso geral. As duas, Carol e Rose, continuaram a visitá-lo periodicamente na prisão. Há fotografias da família que o comprovam. Os três podem ser vistos sorridentes, aparentemente até felizes, como se de uma família tradicional se tratasse. Nas várias fotografias tiradas ao longo dos anos, pode ver-se a evolução da pequena Rose. Apesar disso, como é evidente, o casamento não era propriamente idílico. De acordo com a amiga de Carol, com o tempo, Ted foi se tornando cansativo, obsessivo e exigente. Estava muitas vezes mal-humorado e queria sempre a atenção total da esposa. No centro do furacão, no qual se tinha tornado a sua vida, Carol foi perdendo as forças e as esperanças de que Bundy alguma vez conseguisse evitar a sentença que lhe tinha sido designada. Apesar de abalada e por vezes menos presente, a mãe de Rose continuou ao lado do marido. A gota de água definitiva aconteceu anos depois, entre 1986 e 1987, não há certezas quanto à data, quando Bundy, ciente de que não ia conseguir reverter a execução, telefona a Carol e lhe pergunta descaradamente se ela acha que ele deveria começar a dar informações sobre os locais onde alguns dos corpos tinham sido descartados para tentar ganhar mais tempo. Em resumo, Bundy queria trocar ossos por tempo. Era isso, e esta foi a forma que o cruel assassino arranjou de dizer à mulher que sempre tinha acreditado na sua inocência, que nunca o tinha deixado sozinho, que tinha matado todas aquelas jovens. Carol,
que até então tinha sido ingênua e se continuava a agarrar à esperança de que tudo não passava de um terrível equívoco que um dia acabaria por ser esclarecido, tombou. Ficou absolutamente devastada, agoniada, revoltada e enfurecida. Tinha desperdiçado anos de dedicação, tinham tido uma filha e Bundy tinha enganado, manipulado e usado a seu belo prazer. Não tinha passado de um fantoche orientado pelas mãos de um criminoso manipulador, sádico e homicida. O homem que amava, o pai da sua filha, era de facto o serial killer que todos reconheciam. Todos, exceto Carol, até ter chegado finalmente a hora de ser confrontada com a dura realidade saída diretamente da boca do marido, que nem sequer tinha tido a decência de o fazer cara a cara. Seguiu-se o divórcio. Rose nunca se despediu do pai. Todos os laços foram cortados. As duas fizeram de tudo para cair no anonimato e, ao que parece, foram bem-sucedidas. Pouco ou quase nada se sabe no que se refere à vida que tiveram nos anos que se seguiram. Muito provavelmente até terão mudado de nome, dado o interesse que sempre houve em seguir-lhes o rasto. Há apenas a informação de que Carol terá falecido em 2018 num lar de idosos do estado de Washington. Compreensivelmente, Rose, que eu saiba, nunca veio a público falar ou identificar-se como sendo filha de um dos serial killers mais famosos e temidos da história dos Estados Unidos. A primeira data de execução para Bundy foi marcada após o último julgamento, 4 de março de 1986. Acabou por ser adiada por intervenção da sua equipa de defesa, que interpôs um apelo. Após a suspensão temporária, foi marcada uma nova data para alguns meses depois, 2 de julho de 1986. Mais uma vez, a equipa legal de Bundy conseguiu um adiantamento com sucesso. A terceira data foi marcada para novembro de 1986 e nem a terceira foi de vez. Seguiu-se um intervalo bem maior, com a quarta data a ser marcada para 24 de janeiro de 1989. Todas as estratégias e mais algumas foram utilizadas para adiar aquela que viria a ser a resolução final. Num autêntico golpe de desespero para adiar ou invalidar a pena de morte, os seus advogados chegam até a argumentar que o organizado, astuto e meticuloso assassino era, na realidade, mentalmente incompetente. Vejam lá. E como tal, não podia ser executado de acordo com a lei estadual da Flórida. Além desta estratégia, foram alegados ainda erros processuais durante os julgamentos. Foram apresentados habeas corpus e pedidos de revisões de sentença, tendo como argumento uma eventual detenção ilegal. Houve ainda alegações de ineficácia de defesa, a tentativa de introduzir supostas novas provas e pedir reinvestigação dos casos. Apelaram a instâncias superiores, como o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, uma vez que consideravam que a execução violava os direitos constitucionais do condenado. Aproveitaram processos administrativos e burocráticos que resultaram em consecutivos atrasos. Enfim, foram eficazes durante um bom tempo e conseguiram aumentar a vida do seu cliente mais de 3 anos. Porém, no início de 1989, aproximava-se a nova data de execução e não havia muito mais que pudesse ser feito para adiá-la mais uma vez. O derradeiro fim estava a chegar e a sua sorte a acabar. Poucos dias antes da data marcada, Bundy contacta investigadores do outro lado do país e oferece-se para confessar alguns casos não resolvidos e finalmente dizer-lhes como tinha cometido os crimes.
Esse plano já estava há muito tempo desenhado na mente de Ted Bundy, se bem se lembram, desde a última conversa que tinha tido com a agora ex-mulher e mãe da sua única filha. Tinha declarado a sua inocência aos sete ventos até então, arrastando consigo a sua própria família que continuava a tentar manipular. Mas agora tinha chegado a hora de colocar na mesa o seu trunfo final. Trocaria ossos por tempo de vida. E isso queria dizer que tinha de admitir os crimes. Foram contactados detetives de Washington, do Colorado e do Utah. Durante as entrevistas, admitiu ter sido responsável pelas mortes de várias mulheres nos diferentes estados. Confessou até assassinatos de pessoas que os investigadores nem sabiam que estavam mortas. Obviamente que as autoridades dos estados já sabiam há muito que Ted era o homicida e o responsável pelas mortes das jovens. No entanto, foi sempre bom ver as suas assunções confirmadas. Estava a pôr tudo em pratos limpos, ou quase tudo, porque também estava a reter várias informações, com a esperança de as poder usar como moeda de troca, numa altura em que estivesse ainda mais desesperado. Como se isso fosse possível. Ok. Logo, as suas intenções não eram as mais puras, como aliás nunca foram. Mas o que realmente pasmou os investigadores foi o que Ted confessou que fazia. Ele sequestrava estas mulheres, por vezes violava-as em vida, mas muitas das vezes gostava de fazê-los quando já estavam mortas e voltava várias vezes ao local onde tinha descartado os seus corpos para o fazer uma e outra vez, até já não ser possível. Por isso, ele era um necrófilo, mas nunca o tinha admitido ou falado sobre isso antes, porque admitiu. Esse era o ponto sobre o qual mais lhe custava falar. Enfim, no decorrer das suas declarações, ficou bem patente também porque é que, durante os seus crimes, Ted nunca deixava muitas pistas para trás. Depois de os cometer, atirava tudo o que o pudesse relacionar pela janela do automóvel, incluindo algemas, pés de cabra, absolutamente tudo o que tinha usado no ataque. Tempos mais tarde, teria de voltar a reunir os novos instrumentos para o crime que se avizinhava. Estava claro que Bundy tencionava guardar certos pormenores para usar em troco de um novo adiamento. Contudo, as autoridades e o governador aperceberam-se de que estavam a ser alvo de chantagem e perceberam também que corriam o perigo de Bundy confessar ou até inventar mortes que nunca tinham acontecido ou pelas quais não era responsável apenas para ganhar algumas horas ou dias. Agindo em conformidade, numa demonstração de força, de autoridade e de inflexibilidade, o governador da Flórida da altura, Bob Martinez, anuncia perante as câmaras de televisão que, às 7 horas da manhã do dia 24 de janeiro, o mandado de execução será cumprido. Não negociamos com assassinos. A data estava marcada e ia ser cumprida. Numa mensagem clara, o governador deixa bem claro que nenhum criminoso tem o poder de chantagear a lei. Isso aplica-se não só a Ted Bundy, mas também a quem lhe queira seguir os passos. No dia anterior à execução, Ted Bundy afaga o seu ego pela última vez e dá a sua entrevista final onde aborda os seus crimes e a sua vida. Numa última tentativa frustrada de melhorar a sua imagem, entre outras coisas, tenta fazer passar a ideia de que a pornografia tinha tido um efeito devastador desde cedo na sua vida e, basicamente, era a razão da sua disfuncionalidade. No mesmo dia, recebe aquelas que viriam a ser
as suas últimas visitas, onde se incluía a sua mãe, Louise, que só terá ficado completamente convencida da culpa do seu primogênito poucos dias antes, quando este confessou os crimes. Sentiu-se desapontada, envergonhada, de certa forma culpada que o seu filho, sangue do seu sangue, pudesse ser capaz de tantas atrocidades. Louise não o tinha criado assim. Apesar disso, as despedidas foram emotivas, como seria de esperar. Bundy teve a hipótese de dizer adeus e muito tempo para se preparar. Um privilégio que nunca concedeu a nenhuma das suas vítimas. Como é sabido, os condenados à morte podem escolher a sua última refeição. Bundy, no entanto, não fez qualquer pedido e aceitou a refeição que lhe foi oferecida. Bife, ovos, torradas com manteiga e doce, leite e sumo. As últimas horas foram passadas na cela que ocupava no corredor da morte. Escreveu algumas cartas de despedida e preparou-se para a cadeira elétrica. Às 4h30 da manhã do dia 24 de janeiro, sai da cela e é levado algemado pelos guardas. Quem assistiu ao capítulo final da vida de Ted Bundy afirma que quando entrou na Câmara da Morte trazia um semblante assustado e desorientado, ao contrário do que transpareceu durante toda a sua vida. O Ted arrogante e desafiante parecia ter desaparecido. Pediu que dissessem aos membros da sua família que os amava. A assistir estavam membros da imprensa, o seu advogado, alguns funcionários da prisão e familiares das vítimas. Não esteve presente ninguém da família Bundy, que optou por não assistir. Ted foi sentado na cadeira e os preparativos para a execução foram iniciados. Quando tudo estava conforme, o gerador foi ligado e uma descarga de 2000 volts percorreu o circuito, provocando um piscar breve de todas as luzes do estabelecimento prisional. Às 7h16 da manhã do dia 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy, o famoso serial killer que há década e meia atormentava vários estados do país, deu o seu último suspiro. A sua vida deixou um rastro de destruição que afetou diretamente a vida de centenas, se não de milhares de pessoas. O escorregadio mestre do disfarce, o misterioso Ted, o promissor político, o bonitão de olho azul com quem todas as miúdas da faculdade queriam namorar. O ladrão descarado, o maléfico serial killer que matava uma jovem atrás da outra, que revisitava as cenas do crime e praticava necrofilia. Todas essas facetas estavam, por fim, extintas. O anúncio oficial provocou uma onda de euforia um pouco por todo o país, mas principalmente nas pessoas que se amontoavam desde cedo no exterior da prisão. É um pouco cruel ver ou dizer que houve realmente festejos por uma morte. Contudo, tendo em conta as circunstâncias, tendo em conta que Ted nunca pararia e tendo em conta tudo o que se passou, diria até que é compreensível. O caixão de Ted abandonou as instalações da prisão num carro funerário e foi depois cremado. As suas cinzas foram espalhadas num local secreto, ao que parece honrando os seus desejos. A sua morte, apesar de prematura, teve uma dignidade que nunca concedeu a nenhuma das suas mais de 36 vítimas. Foi numa terça-feira, tinha uma data de morte conhecida e foi tratado com respeito. Convém referir que muitos dos restos mortais das mulheres que matou nunca chegaram a ser encontrados. E caso estejam a perguntar-se o que aconteceu com Liz, a sua namorada durante tantos anos, ela foi se afastando cada vez mais
E com os últimos telefonemas aqui referidos, percebeu que não podia continuar a alimentar qualquer tipo de relação com aquele monstro por quem ainda nutria sentimentos que não conseguia entender. Concentrou-se na filha e na reabilitação que tinha pela frente. Foi duro e não foi um processo fácil. Demorou até se recuperar. Teve de piorar antes de melhorar. Mesmo Molly, que em tempos tinha visto Ted como uma figura paterna, passou por muitos momentos complicados após os julgamentos. Inconformada com o comportamento do homem que a tinha praticamente criado, viu-se no centro de uma dualidade de sentimentos que também ela, tão jovem, não conseguia compreender. Passou por uma adolescência sofrida, mas hoje é uma mulher linda e estruturada. Durante muito tempo, Liz estranhou não ter recebido uma carta de despedida de Ted. Não lhe fazia sentido, não lhe entrava na cabeça. Muitos anos mais tarde, foi a própria Molly que lhe deu a resposta que tanto procurava. Sim, Ted havia escrito a Liz. Molly tinha visto a carta, tinha pegado nela com as mãos a tremer. Temia o seu conteúdo. Abriu-a. Teve o discernimento de perceber que se tratava de uma nova tentativa de desestabilizar e manipular a mãe. Não o ia permitir. Não outra vez, não desta vez, não agora. Num ímpeto do qual nunca se arrependeu, destruiu-a. Ted Bundy era um psicopata. Estima-se que cerca de 1% de toda a população mundial sofra de psicopatia. São números difíceis de apurar. Parece pouca coisa, mas se pensarmos que uma pessoa assim pode afetar a vida de muita gente, não é assim tão pouco. Contudo, há boas notícias. Destes 1%, apenas uma parte, felizmente reduzida, envereda por uma vida de crime violento. Um outro dado interessante é que esta percentagem aumenta significativamente se considerarmos exclusivamente a população prisional, onde se pensa que 15 a 20% dos reclusos sofram de psicopatia. Mas então, o que é um psicopata e o que o torna especialmente perigoso? A psicopatia é um subtipo de transtorno antissocial com forte base genética e está associado a anomalias no cérebro, especialmente em zonas responsáveis pela empatia e controlo de impulsos. Basicamente, é como se o cérebro estivesse conectado ou estruturado de uma forma diferente. Os psicopatas muitas vezes exibem comportamentos antissociais desde a infância. É comum serem cruéis com animais e apresentarem problemas de comportamento. Têm falta de empatia ou de remorso. São frios, calculistas e não se importam com o sofrimento dos demais. Apesar disso, são frequentemente muito charmosos e manipuladores. Sabem como usar o seu carisma para explorar e enganar as outras pessoas em seu proveito. Quando tornados criminosos, planeiam e organizam metodicamente as suas ações. Não têm empatia, não se arrependem, são egocêntricos e egoístas. Contudo, isso não os impede de se integrarem muito eficazmente na sociedade, uma vez que camuflam e escondem a sua verdadeira essência. Podem ter carreiras de sucesso e vidas sociais aparentemente normais. E é exatamente por todas estas razões que homens como Ted Bundy nunca são apanhados ou são apanhados quando os estragos já foram muitos. Escondem-se, planeiam, são metódicos, não sentem empatia ou misericórdia e muitos são extremamente inteligentes, uns autênticos génios do mal. Ted Bundy iludiu as investigações durante muito tempo. Já o assassino em série de Long Island, que levou a cabo uma série de crimes que têm sido alvo da nossa especial atenção aqui no podcast, anda há décadas a assombrar uma população e ainda não foi a julgamento. Esperemos que isso mude nos próximos tempos
e nós queremos estar cá para o testemunhar. Este foi o episódio final de Ted Bundy, do berço à cadeira elétrica, onde nos debruçamos sobre os momentos mais importantes da vida e da morte deste psicopata, assassino em série, sádico e necrófilo que sequestrou, violou, sodomizou, matou e torturou as suas vítimas e que nunca conseguiu parar. Foi apanhado, fugiu 2 vezes, agiu como seu próprio advogado no topo do seu egocentrismo e conseguiu adiar a data da sua pena de morte 3 vezes. Vale a pena refletir como é que um só homem, um só corpo e uma só alma conseguiu fazer tantos estragos em apenas 42 anos de vida. Vale a pena pensar nisso. Em maio de 1989, meses depois da execução e enquanto as autoridades tentavam procurar o corpo de Deborah, fazendo uso das informações dadas por Bundy nos seus últimos momentos, foi encontrada uma patela, também conhecida como menisco, um osso que se situa na zona do joelho. Foi estimado que pertencia a uma pessoa do sexo feminino ou uma pessoa do sexo masculino, mas com estatura baixa. Teria entre 13 e 15 anos. Não conseguiram chegar a uma identificação positiva porque foi o único osso humano recuperado na zona. Sem outros elementos e sem dentes, apesar da suspeita, na altura não foi possível confirmar que se tratava de Deborah. Mesmo assim, este osso único foi entregue à sua família. Já em 2015, 40 anos depois do seu desaparecimento, foram encontrados restos humanos em Fruit Heights, no Utah. As autoridades já não tinham a patela na sua posse, mas a mãe de Debbie ainda a conservava. Com a ajuda das novas técnicas de DNA, conseguiram finalmente confirmar a identidade de Deborah. 40 anos depois, os pais de Deborah conseguiram finalmente dar-lhe a celebração fúnebre que tanto desejavam. E a Deborah poderá agora descansar em paz. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.